Vamos iniciar finalmente o tribunal, onde Green denunciou o jogador Corver por raidar o servidor do Discord e por ter destruído o spawn da série dele, a Blood Team. Vamos começar o tribunal e, por favor, me explique a situação do Corver. Vamos começar. Green denunciou Corey por ter raidado o servidor dele, como vocês podem ver nesta foto. E além disso, ele também destruiu o spawn da série dele, onde supostamente ele entrou. Com base nisso, podemos ver claramente que ele tomou ban por desrespeitar os membros e por ter destruído o servidor. Além disso, ele não gravou episódios, então ele era para tomar ban. E como o Green já estava fardo por ele estar xingando muito os membros, bom, eu sugiro 50 anos prisão perpétua, pois ele estragou com uma série que poderia ser supostamente uma série que pode ser famosa no YouTube e eles poderiam crescer. Nossa, esse cara é muito maldoso, pô. O cara se me destruiu o spawn da série, tu pode ficar famosa, velho. É verdade. Não podemos deixar isso claro. Eu proponho muito que ele vai ter uma visão. Como juiz desse tribunal, o jogador Corvin irá tomar uma sentença de aproximadamente prisão perpétua. Se alguém tiver algo contra, por favor, levante-se e venha aqui na frente. Eu tenho algo a falar. Tá me interrompendo algo? Tá, vamos lá. Então, meu senhor, eu tenho algo para defender o Corvin. Simplesmente eu tenho provas do que não foi ele. E eu posso muito bem provar, por causa que eu tenho, além de evidências. Por favor, me diga, me mostre essas evidências, por favor. Claro, senhor. Por favor, olhe para essa tela e observe as evidências. Primeira evidência. Aí pegou, eu tava brincando com ele lá, ele sabe que eu tinha um murro e ficava me xingando. Eu também xingava ele. Aí pegou, me deu ban. Eu já subiu o ódio. Bom, como vocês podem ver aqui, o Green baniu o Corver por supostamente xingar os membros, sendo que até o Corver concordou que ele xingava os membros sim. Mas o detalhe é que não eram os membros, era o Green, só o Green. Eu perguntei até para alguns membros. Perguntei a seguinte coisa: você concorda? Me responda essa pergunta. Você concorda que o Green e o Corvin brigavam se xingando? A pessoa concordou anonimamente, já que ela pediu para ser anônimo. Bom, se fosse só o Green, ele teria dito: era só o Green que xingava. Se fosse só o Corvin, a mesma coisa, era só o Corvin que xingava. Mas ele provou que era os dois que xingavam brigando. Ele não xingava simplesmente. Além disso, eu tenho mais evidências que não foi o Corvin. Por causa de dois motivos. Como o Corvin entraria no servidor se o Green mudou? Só se alguém desse o IP. O que não aconteceu. Como disseram aqui nessa imagem também, que eu destruí o servidor também, pelo que me disseram. O detalhe é,
Eu não entrei no servidor. Eu simplesmente fiquei off. Tanto que até na Blood eu não falava. Eu não gravei vídeo na Blood. Eu não entrei no servidor da Blood. Eu entrei, sim. Mas era para abertura e para poder colocar minha skin. O que não deu muito certo. Que eu até me irritei e saí do servidor. E não voltei mais. Tanto que eu só entrei lá, botei minha skin e saí. Não entrei, não construí nada, não peguei item. E para aquela destruição, como vocês podem ver aqui, para aquela destruição precisaria de uma bela quantidade de TNT. E para isso não é possível que ninguém, bom, ia lá farmar TNT na casa do cacete. Bom, do mesmo jeito, eu não acho foi o Covenant, porque isso demoraria uma bela quantidade. Alguém deveria suspeitar que alguém estaria no server. E se eu estivesse no server, eles iam falar: ah, foi só o Limão, já que ele está no servidor há bastante tempo. Mas eu não entrei. Nem o Covenant entrou no servidor. Aquela explosão, aquele estrago no spawn, só pode ser causado por uma bela quantidade de TNT. E para isso, não conseguiria arrumar uma bela quantidade de TNT em... eu não sei nem quantos dias. Eu acho que em menos de uma semana de série. O cara poderia ter feito uma farm lá, 10 mil blocos de distância e pronto. Mas ninguém fez farm. Se tivesse feito farm, tinha gravado. E ninguém gravou. Isso seria muito estranho. Vamos lá. Minha terceira evidência. Bloco de comando no chão. O Green e o Andrews disseram que colocaram o bloco de comando no chão para que conseguissem colocar o nomezinho em cima e do lado, em cima embaixo do nick. Que sim, realmente deu certo, como vocês podem ver nesse vídeo do Green do primeiro episódio. Mas eu acho que só precisava de dois. Um era para mostrar o nick, o outro para colocar o nick embaixo. Além disso, colocaram uma placa dizendo que era de ban, que algo assim, dizendo que você me baniu, então terá que pagar, algo assim. Primeira pessoa que pensaria, o Covenant, já que ele tomou o ban, já que o Green baniu ele. Mas como o Covenant entraria? Alguém tinha que dar o IP. Ninguém deu IP. Tinha até ADMs com IP, mas ninguém deu. O Covenant disse que sabia quem foi. Ele me mandou a seguinte print: eu sei quem foi. Foi tal. Mas tem uma coisa. Eu falei, manda em mídias pra todo mundo saber que foi ele. E como ele falou, ele disse que não ia explanar o cara. Então, supostamente seria outra pessoa dentro do servidor. Detalhe: uma pessoa teve operador. Uma pessoa poderia fazer esse estrago em menos de 5 segundos. E para fazer aquele estrago, precisaria colocar o servidor off. Para fazer aquele estrago, precisaria colocar muita TNT. E não é possível colocar aquela quantidade de TNT sem ninguém perceber que você está no servidor. Se o Green tivesse no servidor, por exemplo, ele não ia colocar. Ele colocaria aquela quantidade de TNT, mas alguém perceberia que ele está no servidor. Para fazer aquele estrago, precisaria de pelo menos umas 2 horas. E até mesmo para carregar a explosão. Claro, eu não estou dizendo que é ele, mas também não digo que não é. Covenant, a mesma coisa. Mas eu mesmo não mandei o IP pro Covenant. Os administradores não mandaram o IP pro Covenant.
Tanto que o Cover só conversava com o Fá. Mas ele não mandou o IP pra ele. Eu não mandei o IP. Tem até print das conversas que eu não mandei o IP. Certo, que ele está errado em raidar o servidor do Discord. Mas ele falou na brincadeira. Na primeira vez, né? Na segunda, depois ele falou: se me banir, eu vou. Se continuar desse jeito, eu vou raidar o servidor inteiro. O Green foi lá e baniu. Eu não tenho as imagens, infelizmente. Mas eu tenho a seguinte coisa. Eu lembro das seguintes frases. Ele disse que ele baniu o Coven no chat geral, onde todo mundo podia ver. E falou: Coven foi banido por ameaçar raidar o servidor e por xingar os membros. Sendo que até o Coven confessou que só xingava o Green. O resto, ele não xingava. Bom, eu tenho aqui algumas evidências mostrando. Aproveitando, se inscreve, deixa o like. E se você quiser, pode entrar no servidor dos meus fãs que está na descrição. Bom, continuando. Bom, deixa eu ver. O que é que eu tenho mais a falar? Certo. Ele falou na brincadeira, na primeira vez. Mas o Green baniu ele. O que ele fez? Entrou numa conta secundária. Ele entrou numa conta secundária. E eu sabia. Eu confesso. Eu sabia que era ele. Ele me falou que ia raidar o servidor. Ele avisou que não queria ferrar com ninguém, só com o Green. E realmente, ele só ferrou com o servidor do Green. Tanto que ele é até gerente no meu servidor. Ele me ajudou a programar um anti-raid, um anti-nuke, fazer a segurança do servidor. Mas ele tomou um ban por causa daquele cara. Claro, tinha lá as placas dizendo: você me baniu, que não sei o que. Mas ele devia ter o IP. Para ele entrar, ele precisa do IP. Eu nem adicionei. Eles mudaram o IP e eu nem adicionei o IP. Eu não entrei no servidor depois que mudaram o IP. E para fazer aquela quantidade precisaria de um certo tempo. E não ia dar tempo de alguém perceber. Alguém ia perceber que estava colocando traps. Eu só tenho duas coisas. O cara poderia estar com poção de visibilidade para não ver o nick e plantar debaixo da terra. 2. Alguém pode ter entrado no criativo para fazer isso, já que demoraria muito para colocar aquela quantidade de TNT. Então, o uso certo seria o /fio. E como vocês sabem, dá pra, se você colocar numa certa coordenada e uma outra coordenada, você vai e escolher o bloco, você coloca aquele bloco. Então, para fazer aquilo, precisaria colocar um /fio TNT. Bom, eu não estou dizendo que o Coven está certo, pois ele raidou o servidor do DC. Mas eu acho um pouco injusto colocar a culpa em um cara que nem entrou no servidor. O Coven literalmente fez a seguinte coisa. Ele falou: o Ender chegou lá no servidor dos fãs nos meus fãs e disse: o Coven explodiu o spawn. Mandou as prints e tudo mais, dizendo que explodiu o spawn. Mas não tinha como explodir o spawn. O servidor tinha acabado de começar. Não tinha como. Eu não ia nem gravar esse vídeo. Só tô gravando porque me mandaram lá em mídias e me marcaram. Eu não ia nem gravar.
Mas me mandaram lá no grupo. Salimão, sério mesmo que você fez isso? Dizendo que eu falei, eu ajudei. Pra o cara não ter que ficar sozinho. Eu já estava cansado da série. De série. Eu queria fazer outros conteúdos. Então eu saí. Não me baneram, eu saí do servidor. Não coloquei o servidor. E não fiz mais nada. Objeção negada. Salimão, continue, por favor. Bom, do mesmo jeito, eu não acho certo. Eita. Do mesmo jeito, eu não acho certo colocar lá no YouTube, no post. Vocês devem estar se perguntando o porquê a Blood. Bom, eu vou resumir um pouco. Salimão, o Coven entrou no servidor e colocou TNT, explodiu o spawn. Além disso, com a ajuda de um membro chamado Salimão. Nice. Eu não ajudei. Eu afirmo, eu não ajudei. A única coisa que eu ajudei foi raidar o servidor. Só isso. Eu não ajudei mais nada. Então, não precisa colocar culpa em pessoas que não teve nada a ver. Sendo que eu nem tenho um servidor. Alguém precisaria fazer isso de madrugada. Ou quando não tivesse ninguém no servidor. Claro, eu estou bem de boa aqui. Estou gravando meus vídeos. Mas eu não faria isso. Eu afirmo, eu não faria esse tipo de coisa. Eu não chegaria no spawn e simplesmente, não, vou tacar TNT, vou chamar o Coven, ele vai destruir tudo. Não, eu não mandei o IP pra ele. Ninguém mandou o IP pra ele. O único jeito era alguém entrar lá, botar um barra-fio e botar a culpa no Coven. Bom, se fosse ele tinha me afirmado. Mano, eu destruí o spawn. Beleza, eu esconderia que ele destruiu, mas ele não destruiu. Ninguém mandou IP. Como alguém em sã consciência pensaria, é só... Pronto, eu quero acabar com a vida do Coven, já que ele raidou o meu servidor. Botou o barril, botou o TNT, explodiu as TNT e colocou a culpa no Coven. Bom, esse é o meu caso, senhor. Muito obrigado por sua atenção. Agora irei me retirar. Boa noite a vocês.